Vamos lá, meus queridos, olha, a aulinha de hoje, quadriláteros. Estamos já encerrando essa parte de geometria plana e na próxima semana, como vocês têm projeto, então na próxima semana eu não vou enviar aula, tá certo? A gente vai se reunir, os professores de matemática, para ver como vai ser o projeto. Eu vou fazer um videozinho curto para vocês, para explicar como é que vai ser a nossa parte do projeto. E a nossa aula de hoje também, ela vai ser uma homenagem. Então, nós perdemos dois grandes colegas, dois grandes amigos, que foi o professor Carlos Fernandes, que eu chamava de Carlinhos, e a professora Renata Barros, que eu chamava de Renatinha. Estou até aqui com a camisa com a foto dela, então uma homenagem que hoje que eu faço aos dois, como outros professores que nós perdemos, no caso de Naldo na faculdade, no caso de Evandro, alguns professores que a gente se entendia bem e que nós perdemos. Então, hoje, a aula do Erema, a aula de quadriláteros de vocês, estou fazendo uma homenagem à nossa professora Renatinha. Certo? Então tem até aqui um apagador que foi ela que me deu. Na última vez que ela deu aula na minha sala, só deixei um presente lá para tu. E era aquele tipo de pessoa que disse, eu gosto muito de tu, porque tu faz a gente rir. Então era uma pessoa que estava ali sempre rindo, aquele sorriso, como está estampado sempre nas fotos dela, aquele sorriso simples, aquele sorriso que ela tinha. Então hoje a nossa homenagem é a professora Renata. Mas vamos para quadriláteros. Lá na página 30 de vocês vão encontrar um esquema que é esse conjunto aqui, ó. Eu tenho dois conjuntos, certo? Esses dois conjuntos se encontram nessa parte aqui, que a gente chama de intersecção. Então, um deles é o conjunto dos retângulos. O outro é o conjunto dos losangos. Tem gente que lê losangos, mas é losangos, tá certo? A intersecção desses dois conjuntos forma o quadrado. Tá certo? Então, você vai dizer que o quadrado é retângulo e o quadrado também é losango. Você não pode dizer o inverso, que retângulo é quadrado ou que losango é quadrado, mas o quadrado é retângulo e também é losango. Quando a gente vê as características, vocês vão notar por que a gente vai chamar isso aqui. Depois nós temos um outro conjunto aqui, que é o conjunto dos paralelogramos. Então, os paralelogramos, que eu tenho retângulo, quadrado e losango, são chamados também de paralelogramos. Depois aqui nós vamos ter um outro conjunto, que é o conjunto dos trapézios. Tá certo? Ó, esse conjunto aqui é o conjunto dos trapézios. Os quadriláteros se dividem em trapézios e trapezoides. No final da aula eu vou dizer qual a diferença entre os dois, trapézios e trapezoides. Todos esses aqui são trapézios. Ó. O quadrado é retângulo e é losango. O retângulo, o quadrado e o losango são paralelogramos. O retângulo, o quadrado, o losango e os paralelogramos são trapézios. E todos são o que a gente chama de quadriláteros. Certo? Então lá na página 30 da folhinha de vocês têm esse esquema aqui. E a partir daqui você vai entender o porquê. Tá certo? Então vamos trabalhar com cada um deles. Todos eles têm características próximas uns dos outros. E para a gente no final entender por que trapézio e por que trapezoide. Ok? Então deixa eu apagar essa tela aí, vamos para outra. Vamos trabalhar cada um deles. Primeiro, os quadrados. Quadrados. Tá certo? O quadrado é essa figura aqui, ó. Ela tem os quatro lados iguais. Tá certo? Então, eu vou separar aqui, ó, características.
primeira característica do quadrado é ter 4 lados paralelos iguais. Essa é a primeira característica. Se eu traçar, antes de traçar aqui, vamos para cá, ó. Ele tem 4 ângulos retos. Segunda característica, 4 ângulos retos. 4 ângulos de 90 graus. Uma terceira característica, ó, se eu traçar aqui essa linha é chamada de diagonal. A diagonal do quadrado é dada pela relação L raiz de 2. Se você quiser encontrar isso aqui, fazendo dedução de fórmula, é só pegar um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras, certo? Isso aqui vai ser a diagonal. Então, aplicando Pitágoras, você vai encontrar L raiz de 2. O quadrado tem 2 diagonais, tá certo? Então, essas diagonais, quando elas se cruzam, elas se partem ao meio. Aí você vai dizer que as diagonais se cruzam no seu ponto médio. Certo? Elas se cruzam, elas se partem ao meio. Pedacinho igual, pedacinho igual. Uma outra característica do quadrado é isso aqui, ó. As diagonais, quando se cruzam, elas são perpendiculares. Diagonais perpendiculares. Ok? Então, nós vamos ter a área do quadrado é dada por L vezes L, o L2. Então, a área do quadrado é o lado ao quadrado, certo? Então, guarda bem as características. 4 lados iguais, 4 ângulos de 90 graus, diagonais se cruzam no ponto médio, tá certo? E também essas diagonais são iguais. Vou botar aqui, mais uma. Diagonais iguais. Tá certo? Vai acontecer com outros quadriláteros. E as diagonais, quando se cruzam, elas são perpendiculares. Então, elas formam 4 ângulos de 90 graus. O outro quadrilátero é o retângulo. O retângulo já é esse quadrilátero aqui, ó. Ele tem esses 2 lados iguais, que nós vamos chamar de base, e esses 2 lados iguais, que nós vamos chamar de altura. Certo? Vamos para as características dele. A primeira. Como aqui a gente diz, 4 lados paralelos iguais, nós vamos dizer lados, vou botar só lados paralelos iguais. Então esse lado é igual a esse, base, base, esse lado é igual a esse, altura e altura. Uma segunda característica, mesma coisa que aconteceu com o quadrado, ó, só vai acontecer com eles dois. 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Quando eu traçar as duas diagonais, ó, o que é que vai acontecer? Essas diagonais são iguais. Como aconteceu no quadrado, acontece no retângulo. Uma outra característica do retângulo: diagonais se cruzam no ponto médio. Mesma coisa que aconteceu com o quadrado. Ó. Diagonais se cruzam no seu ponto médio, diagonais se cruzam no ponto médio.
Uma coisa que vai mudar aqui é que no quadrado as diagonais elas são perpendiculares. Aqui ela não vai formar 4 ângulos e 90, vai formar 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos. Então, você vai dizer que as diagonais são oblíquas, tá certo? Formam 2 ângulos agudos e 2 ângulos obtusos, tá certo? Então são essas as características do retângulo. Então nós vamos ter como área do retângulo, um quadrado nós fizemos o quê?